Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho que hoje iremos rezar, nesta quinta-feira depois das cinzas, é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 22 a 25. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos, se alguém me quer servir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. O efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como vemos, queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus no Evangelho de hoje fala da morte, da sua morte e da nossa também. Afinal, ele vai percebendo que muitas pessoas tentaram fazer da sua vida impossível. Então ele sabia e sentia que o resultado final poderia ser a morte, mas a sua confiança e sua esperança estavam justamente no Senhor. E por isso ele seguia obedecendo a Deus, pregando o amor, a compaixão e a misericórdia. Jesus não pregava o ódio, a violência, pelo contrário, ele pregava compaixão, o amor e a misericórdia. Atitudes que confundiram as autoridades daquele tempo, políticas e religiosas, não entenderam qual era o reinado de Jesus. Por isso, fizeram da vida dele impossível. Porém, Jesus ele vai tentar mostrar que o seu Pai e o seu reino, ele pede constantemente liberdade diante da morte. Ou seja, se deve morrer, sim, muitas vezes, para que possamos iluminar a verdade. A morte de um cristão, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, vai ser sempre uma luz em meio às trevas. Imaginemos a morte de tantos mártires na história da Igreja, inclusive atual. É sempre uma tocha que ilumina as trevas. Ilumina a verdade e aponta o caminho da vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, morrer significa dar a vida para que surja o autêntico, o bem, a verdade e o amor. A verdade do Evangelho, o amor do Evangelho. E quando olhamos para o Evangelho de Jesus, muitas vezes o Evangelho mesmo traz situações de morte. A morte de Lázaro, a morte de João Batista. São mortes que, na verdade, apontam para a ressurreição. Falam da ressurreição. A vida desses homens e mulheres estão cheias de ressurreição. Por isso, queridos irmãos e irmãs, tomar a cruz, seguir Jesus cada dia. Se alguém me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. É um chamado profundo a que abracemos neste retiro da Quaresma, nesta oportunidade de uma oração mais íntima e mais profunda, uma prática e uma postura cristã como a de Jesus. Que saiamos da lógica mundana, que vai valorizar o ter, e entremos na lógica de Cristo, que vai valorizar o ser. Por isso, procurar a própria preservação não é uma atitude cristã. Dom Oscar Romero, hoje São Oscar Romero, dizia, se eu morrer, ressuscito no meio do povo, na luta do povo. Ele sabia que iria morrer, sentia que iria ser morto, mas não abriu mão da sua caminhada de profeta. Por isso, queridos irmãos e irmãs, para Jesus, a vida existencial, real, passa pela partilha. Quem se fecha em si mesmo, que não se doa, que não gasta a vida pela caridade, na caridade pelos irmãos e irmãs,
não entendeu o sentimento de Jesus e o sentido da cruz. Olhemos para o crucificado hoje. Vejamos Cristo ali na cruz e decidamos segui-lo, ficar com Ele. Não abramos mão. O caminho é este mesmo, queridos irmãos e irmãs, gastar a vida lá onde Jesus te plantou, lá onde Jesus te colocou, escutando o seu chamado, a sua vocação, para qualquer que seja o estado de vida, e dar a vida, gastar a vida como uma vela se consome. Ser um pavio forte, ser uma vida duradoura, paciente, perseverante e persistente. Aprendamos, queridos irmãos e irmãs, a viver como Jesus viveu, a morrer como Ele morreu. Afinal, Jesus morre de vida, porque Ele apresenta e traz a vida, Ele morre e nos dá a vida. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, quero convidar vocês, esse convite é muito especial, para hoje à noite, às 19h30, eu vou estar presente em uma live organizada pela Rede Servir, no canal dos Jesuítas Brasil no YouTube. O tema dessa live será Poder, Serviço e Doação, a partir da passagem de João 12, versículo 12 a 18. Todos estão convidados. Cada semana teremos um convidado, um jesuíta ou outra pessoa, para falar sobre um tema da Quaresma. E neste especificamente, eu vou falar sobre o poder. O poder compreendido como serviço e doação. Muito importante, não é? Para as nossas comunidades religiosas, comunidades paroquiais, movimentos que muitas vezes não compreendemos o sentido verdadeiro do poder. Isso serve também para a hierarquia. Papa Francisco tem trabalhado muito este tema. Por isso, todos vocês estão convidados para hoje à noite, às 19h30, no canal dos Jesuítas Brasil, no YouTube. Nós iremos conversar um pouco sobre esse tema. Um abraço e nos vemos à noite, às 19h30. Chuva que molha o chão.